Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos que vão assistir esse vídeo. Nós vamos agora ter um momento de adoração, amém? Celebrando a vida de Jesus, Ele está vivo e a Bíblia diz que na ressurreição de Cristo existe a esperança. Ele está vivo, por isso nós podemos celebrar, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos nessa tarde, nesse início de noite. Obrigada, Jesus, porque o Senhor venceu a morte por amor a nós. Obrigada, Pai, porque nada foi capaz de nos separar do teu amor, nada é capaz de fazer isso. Obrigada porque o Senhor está vivo e nessa verdade nós temos a esperança. Obrigada por esse momento, ó Deus, que cada pessoa que assistir esse vídeo seja tocado pelo Senhor, que o teu Espírito ministre em cada coração para a glória do teu santo nome, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos cantar porque Ele vive, vamos celebrar a vida de Jesus em nós. Amém? Boa noite, irmãos. Os convido a abrirem suas Bíblias em Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. O nome dessa
Jesus, e eu te convido, aonde você estiver, a cantar essa canção em espírito de adoração ao Senhor. estamos gratos, Senhor Jesus, porque sabemos que tudo aquilo, Senhor Jesus, que acontecer por permissão do Senhor. Nós estamos felizes, Senhor Jesus, porque mesmo em distância, o Senhor nos proporciona oportunidade de estarmos juntos, Senhor Jesus, como estamos agora. Pai, eu te oro e te peço que o Senhor vá de encontro a cada um dos membros dessa igreja que estão no seu lar. Esteja, Senhor Jesus, protegendo cada um deles, cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, em um futuro breve, estarmos juntos entoando louvor ao teu nome. Nós estamos gratos, Senhor Jesus, porque a tua igreja
não permaneceu sentada, a tua igreja está de pé. Amém. E nós estamos, Senhor Jesus, a cada dia mais com sede, com vontade, Senhor Jesus, de proclamar o teu evangelho, o teu nome, Pai. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor vive, porque o Senhor reina. Aleluia, e porque obrigado. o Senhor nos salva e nos dá a oportunidade e esperança da vida eterna. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus, até mesmo a analogia sobre o que está acontecendo terrivelmente em nosso mundo atual, que é realmente a propagação desse vírus que começou na China e que está assolando todos os países, todas as famílias, todos os continentes. Eu quero ler Romanos capítulo 5 e verso 12, 19 e 21, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19 do capítulo 5 de Romanos ainda, e também o 20. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, nós podemos fazer uma analogia na palavra de Deus com o que está acontecendo no mundo atual. Esse vírus começa na China e se propaga, assustando, separando famílias, separando países, separando continentes. Assim também foi o pecado. Entrou por um só homem no mundo. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Eu estava pensando sobre as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil. As recomendações para que cada um possa se precaver, se cuidar, para que esse vírus não se propague tão terrivelmente, ainda mais do que tem propagado. Eles falam que a primeira providência recomendada pela OMS é realmente lavar as mãos. É muito importante lavar as mãos, e essa é a primeira recomendação dessas organizações e das autoridades de saúde. O que a Bíblia diz sobre lavar as mãos? Lá em Salmos capítulo 24, irmãos, no Salmo 24, verso 3 e 4, lemos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eu me lembro daquela musiquinha que nós cantamos com as crianças: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É assim que Ele faz. Ele realmente nos purifica, nos lava, não somente as mãos, mas todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que sejamos realmente vasos de bênçãos em suas mãos. A segunda recomendação da OMS, as autoridades de saúde, é usar máscara de proteção. Eu pergunto aos irmãos, qual seria, meus irmãos, a nossa máscara de proteção, que nos protege? Na verdade, é o Espírito Santo de Deus, a nossa proteção. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 5 e verso 26. Em João 14, 16 e 17, vemos as palavras de Jesus, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece,
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos uma grande máscara de proteção, essa proteção que é realmente o Espírito Santo de Deus. A terceira recomendação diz assim: verificar a temperatura regularmente. O crente também precisa, irmãos, verificar a sua temperatura espiritual. Quando abrimos em Apocalipse, capítulo 3, e no verso 17, nós vemos assim, no capítulo 3 de Apocalipse, nós lemos, irmãos, a carta à igreja de Laodiceia, 3,16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o crente precisa dioturnamente verificar a sua temperatura espiritual. Por que será que a igreja de Laodiceia não era nem morna, nem quente, nem fria? Está bem claro no verso 20, irmãos, o porquê disso. Fala assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus Cristo estava fora daquela igreja, e quando Jesus está fora da nossa vida, nós também nos tornamos crentes mornos, frios, não temos vontade de orar, de ler a palavra de Deus, de ir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Então é muito importante nós estarmos regularmente medindo a nossa temperatura espiritual. A quarta recomendação, irmãos, dessas organizações e das autoridades de saúde, para que o vírus não se propague mais ainda, é evitar as multidões. Temos que evitar as multidões. E o que a Bíblia diz aqui, irmão, no Salmo 1, nós lemos assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos estar isolados do mundo. Nós temos que estar em oração. Nós precisamos realmente não compactuar com as coisas do mundo. Lá em Romanos capítulo 12 também está bem claro, quando o apóstolo Paulo se dirige aos crentes em Roma, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E finalmente, irmãos, a quinta recomendação, para que o vírus não se propague, coronavírus se propague ainda mais rapidamente: procura ajuda médica ao sentir os primeiros sintomas. O crente, ao sentir os efeitos do pecado, precisa urgentemente procurar Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E nós temos também uma expressão maravilhosa, irmãos, da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos também esse texto rico da palavra de Deus, em Atos capítulo 4 e verso 12, onde lemos assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E lemos também, irmãos, em 1 João capítulo 1 e verso 7: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo,
no capítulo 2, verso 5, ele fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu gostaria de alentar o seu coração nesse momento difícil em que nós estamos vivendo, meus irmãos, essa separação. Mas quando lemos também o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos e vemos esse grande poema do amor, o vírus pode nos separar, mas o amor de Deus nunca se separa de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele fala assim, concluindo esse grande poema do amor do capítulo 8: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, possa acalentar o nosso coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai querido, nesse momento, eu estou entrando em vários lares, ó Deus, para acalentar as pessoas, os irmãos, com a tua santa palavra, Senhor. Visita com poder cada lar, cada pessoa, que cada irmão esteja com o olhar volvido para a cruz e para Jesus, autor e consumador da fé, e sem o qual nada podemos fazer. Meu Deus e meu Pai, abençoa, socorre, porque a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então, meu Deus e meu Pai, sobre cada vida que está realmente assistindo essa mensagem e ouvindo esta mensagem, eu profetizo a bênção e a vitória, e o faço em nome de Jesus. Que o Senhor a todos nos abençoe. Amém. Olá, amada igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus, até mesmo a analogia sobre o que está acontecendo terrivelmente em nosso mundo atual, que é realmente a propagação desse vírus que começou na China e que está assolando todos os países, todas as famílias, todos os continentes. Eu quero ler Romanos capítulo 5 e verso 12, 19 e 21, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19 do capítulo 5 de Romanos ainda, e também o 20. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, nós podemos fazer uma analogia na palavra de Deus com o que está acontecendo no mundo atual. Esse vírus começa na China e se propaga, assustando, separando famílias, separando países, separando continentes. Assim também foi o pecado. Entrou por um só homem no mundo, e a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Eu estava pensando sobre as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil. As recomendações para que cada um possa se precaver, se cuidar, para que esse vírus não se propague tão terrivelmente, ainda mais do que tem propagado.
eles falam que a primeira providência recomendada pela OMS é realmente lavar as mãos. É muito importante lavar as mãos, e essa é a primeira recomendação dessas organizações e das autoridades de saúde. O que a Bíblia diz sobre lavar as mãos? Lá em Salmos capítulo 24, irmãos, no Salmo 24, verso 3 e 4, lemos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eu me lembro daquela musiquinha que nós cantamos com as crianças: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É assim que Ele faz. Ele realmente nos purifica, nos lava, não somente as mãos, mas todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que sejamos realmente vasos de bênçãos em suas mãos. A segunda recomendação da OMS, as autoridades de saúde, é usar máscara de proteção. Eu pergunto aos irmãos, qual seria, meus irmãos, a nossa máscara de proteção que nos protege? Na verdade, é o Espírito Santo de Deus, a nossa proteção. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 5 e verso 26. Em João 14, 16 e 17, vemos as palavras de Jesus, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos uma grande máscara de proteção, essa proteção que é realmente o Espírito Santo de Deus. A terceira recomendação diz assim: verificar a temperatura regularmente. O crente também precisa, irmãos, verificar a sua temperatura espiritual. Quando abrimos em Apocalipse, capítulo 3, e no verso 17, nós vemos assim, no capítulo 3 de Apocalipse, nós lemos, irmãos, a carta à igreja de Laodiceia, 3,16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o crente precisa dioturnamente verificar a sua temperatura espiritual. Por que será que a igreja de Laodiceia não era nem morna, nem quente, nem fria? Está bem claro no verso 20, irmãos, o porquê disso. Fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus Cristo estava fora daquela igreja. E quando Jesus está fora da nossa vida, nós também nos tornamos crentes mornos, frios, não temos vontade de orar, de ler a palavra de Deus, de ir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Então é muito importante nós estarmos regularmente medindo a nossa temperatura espiritual. A quarta recomendação, irmãos, dessas organizações e das autoridades de saúde, para que o vírus não se propague mais ainda, é evitar as multidões. Temos que evitar as multidões. E o que a Bíblia diz aqui, irmão, no Salmo 1, nós lemos assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos estar isolados do mundo. Nós temos que estar em oração,
nós precisamos realmente não compactuar com as coisas do mundo. Lá em Romanos capítulo 12 também está bem claro, quando o apóstolo Paulo se dirige aos crentes em Roma, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E finalmente, irmãos, a quinta recomendação, para que o vírus não se propague, coronavírus se propague ainda mais rapidamente: procura ajuda médica ao sentir os primeiros sintomas. O crente, ao sentir os efeitos do pecado, precisa urgentemente procurar Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E nós temos também uma expressão maravilhosa, irmãos, da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos também esse texto rico da palavra de Deus, em Atos capítulo 4 e verso 12, onde lemos assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E lemos também, irmãos, em 1 João capítulo 1 e verso 7: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eu gostaria de alentar o seu coração nesse momento difícil em que nós estamos vivendo, meus irmãos, essa separação. Mas quando lemos também o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos e vemos esse grande poema do amor, o vírus pode nos separar, mas o amor de Deus nunca se separa de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele fala assim, concluindo esse grande poema do amor do capítulo 8: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, possa acalentar o nosso coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai querido, nesse momento eu estou entrando em vários lares, ó Deus, para acalentar as pessoas, os irmãos, com a tua santa palavra, Senhor. Visita com poder cada lar, cada pessoa, que cada irmão esteja com o olhar volvido para a cruz e para Jesus, autor e consumador da fé, e sem o qual nada podemos fazer. Meu Deus e meu Pai, abençoa, socorre, porque a tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então, meu Deus e meu Pai, sobre cada vida que está realmente assistindo essa mensagem e ouvindo esta mensagem, eu profetizo a bênção e a vitória, e o faço em nome de Jesus. Que o Senhor a todos nos abençoe. Amém. Então, irmãos, vamos para a oração final.
Curva sua cabeça aí. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por hoje, por esse culto maravilhoso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradecemos também, Deus, por tudo que tem acontecido, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado de pé. Nós te pedimos uma semana poderosa, em nome de Jesus. E obrigado por tudo, Deus, por tudo, em nome de Jesus.